Bom, com o escândalo do Master, o Senado pode incluir na PEC que concede autonomia orçamentária ao Banco Central a prerrogativa para o BC fiscalizar fundos de investimento. O órgão continuaria como uma entidade pública. Sobre esse assunto, o nosso entrevistado agora é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, relator do projeto. Tudo bem, senador? Muito obrigado por atender a Jovem Pan. Como vai? Boa noite, um prazer estar com você. Prazer é sempre nosso. Bom, para que nós possamos entender, o senhor vai incluir esse item no relatório desse projeto e qual é a importância do Banco Central ter esta prerrogativa, senador? Deixa eu só retroceder um pouquinho. Por favor. Há 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses antes do recesso, o senador Rogério Carvalho, que é líder do PT no Senado, apresentou a emenda número 17, que a gente chama de perímetro regulatório, onde consta exatamente isso, que tirasse da CVM, deixasse com o Banco Central a prerrogativa de fiscalizar e acompanhar os fundos financeiros. A tendência era acatar. Por quê? Porque ele é líder do governo e eu precisava de votos, se preciso, na CCJ, para que a gente destrave esse diálogo que já tinha sido interrompido com o governo. E com tudo isso que está vendo, eu acho muito importante, só reforça, viu? Só reforça o argumento de que é preciso dotar o Banco Central não só de autonomia operacional, mas financeira também e orçamentária, para que ele possa continuar fazendo esse brilhante papel que está fazendo aí, como, por exemplo, no caso Master. Senador, vou chamar o nosso comentarista Acácio Miranda, participando aqui da nossa entrevista. Acácio. Governador, boa noite. Prazer estar com o senhor aqui. A gente falar sobre Banco Central nesse momento, é impossível a gente fugir do caso Master. A CPI, o projeto, o pedido de instauração da CPI do caso Master, no seu entendimento, traria um conforto para a população diante deste contexto todo? E o senhor, como uma das cabeças do Congresso Nacional, acha que há, neste momento, condições para a instauração desta CPI no Congresso Nacional? Eu acho que está havendo um erro de origem, deveria ser CPMI. A Câmara quer, o Senado quer, e embora tenha assinado 4 pedidos, porque a CPMI ela independe do Davi Alcolumbre, ela independe do presidente do Congresso, a CPI vai depender dele, então lá vamos nós para uma nova batalha. Agora que tem clima, tem no Senado, viu? Nunca é demais lembrar que é um ano de reeleição. Eu acho que é importante, sim, o Senado tem que aproveitar este momento para chamar para si a responsabilidade de arrumar essa mercadoria desarrumada na boleia do caminhão. É uma instituição que pode fazer isso, então o Senado não pode fugir da sua responsabilidade agora. A gente tem que ajudar o Banco Central. Vocês mesmo comentam diariamente a ameaça que sofre as instituições, se esse caso não for até o final, se o ministro Toffoli conseguir abafar como tem abafado até aqui. Senador, nessa sexta-feira nós entrevistamos aqui na Jovem Pan o relator da CPMI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar, e é interessante que ele tem uma visão diferente do senhor, porque ele acha que não há uma discussão unificada para se instalar uma CPI específica do Master. Então, ele defende que a CPMI do INSS seja usada justamente para fazer essas investigações, como investigar as denúncias em relação ao crédito consignado que foi oferecido pelo Banco Master e também sobre os descontos irregulares via Master dos aposentados e pensionistas. Como é que o senhor acha que é possível chegar talvez a um meio termo? Sim, como é que não há? Porque se tem assinatura suficiente para uma CPI na Câmara, suficiente no Senado, é só juntar aqueles que querem. Aí eu até entendo. Agora imagina só, o INSS, louve-se a forma que está sendo conduzida, mas já não tem a maioria na hora de votar o requerimento. Filho do Lula, o requerimento não o irmão do Lula, o requerimento foi derrubado. Então a gente precisava, com esse vigor agora, uma nova. Eu acho o seguinte, o que vier para investigar é bom, mas colocar ainda numa CPMI que já está carregada e foi tomada de assalto pelo governo, porque é interessante, né? O pessoal do governo não quer CPI, nem assina, mas quando é instalada, lá vão eles tomar de assalto. Então, essa ideia dele não é de todo jogar fora, mas a gente já tem CPI. Agora, a CPI, ela depende do presidente.
Regime presidencialista é isso, cara. Pipoca, Vasco, Flamengo, Palmeiras, depende do presidente. Então nós vamos novamente depender do Davi Alcolumbre. Essa ideia dele eu acho que a gente pode discutir, mas colocar na INSS é sobrecarregar, Acácio Miranda, mais uma pergunta para o senador? Senador, falando sobre o projeto efetivamente, a rigor, o Banco Central, como o senhor bem disse, já tem autonomia institucional. O que, em termos práticos, mudaria se nós convertêssemos o Banco Central numa empresa pública? Quais seriam as prerrogativas institucionais do banco e em que isso afetaria o dia a dia do cidadão? Porque a gente fala aqui bastante sobre aspectos jurídicos, políticos, mas o cidadão, no fim do dia, quer saber em que isso vai ajudar e vai facilitar a vida dele. Mesmo antes do caso do Banco Master, já era necessário que o Banco Central tivesse recurso. O Banco Central tem um orçamento que não contempla, faz um trabalho excelente, de grande qualidade. O Banco Central é reconhecido internacionalmente, ganha prêmio e faz o quê? Vamos pegar o Pix, por exemplo, que hoje 75 milhões de pessoas usam o Pix no Brasil. 32 funcionários apenas tomam conta. Eu vi a fragilidade do Pix lá dentro. O Pix precisa de 80 servidores e não pode contratar. Essa autonomia, mesmo sendo empresa pública, do jeito que a gente quer, vai dar liberdade de poder criar cargos e extinguir cargos, sem nenhum prejuízo dos inativos e dos ativos. O que a gente quer é dotar o Banco Central de recursos próprios sem depender do governo. O que isso afeta a vida do brasileiro? Já afeta o Banco Central. O Banco Central cuida da moeda, controla a inflação, pronto, está cuidando do país. E precisa ter autonomia para continuar fazendo o que está fazendo com o Banco Master. A autonomia operacional, que o projeto foi de minha autoria, deu a liberdade deles poderem fazer isso, a independência. E a orçamentária e financeira vai dar, sim, a liberdade de poder continuar fazendo esse trabalho. Agora a gente tem controle nesse orçamento, a gente tem controle todo na PEC que está aí, que eu estou relatando. Deixa eu fazer uma última pergunta para o senhor. Claro que o Congresso está em recesso, mas eu pergunto pela sua experiência política em Brasília e também esse escândalo do Banco Master já tinha surgido antes, quando os parlamentares ainda estavam no fim do ano passado trabalhando. Eu pergunto para o senhor o seguinte: a opinião pública vem acompanhando muito isso e a cada dia tem uma nova informação, operações da Polícia Federal. Pessoalmente, o senhor acha que é possível que novos políticos estejam envolvidos e outros atores da República? Isso é realmente algo de proporções muito grandes, a ponto do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falar que pode ser o maior escândalo de uma entidade financeira aqui no Brasil? Olha, Brasília é uma ilha, né? É uma ilha independente onde acontece de tudo e que não se policia porque o poder embriaga. E se você não se policia, você vai a festas, você vai a converscote, você viaja, você tira foto com quem não conhece. Então, Brasília tem esse perigo, é preciso se blindar. E quem não se blinda pode, no vacilo, só aparecer nisso. Eu, por exemplo, se tivesse algum contato com o banco, com o outro banco, estaria nesse rolo. Então, a gente procura se blindar. Quem não se blinda corre esse risco. Agora, por que eu vou achar que não tem político lá? Claro que tem. Tem ministro do Supremo envolvido. Imagina se não tem senadores ou deputados federais. Eu só espero que não só divulguem só o lado político. Já basta o desgaste que nós temos. Essa coisa de botar em sigilo e soltar o que quer. Eu vi vocês ainda agora falando do Ibanez. Vão entregar a cabeça do Ibanez para ver essa coisa. Com certeza vão entregar a cabeça do Ibanez. Então, esse vazamento seletivo, essa permissão seletiva é que é o perigo. Eu acho que tem muita coisa envolvida. Repito, Brasília é uma ilha perigosa e quem não se blinda corre perigo, sim. Senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, muito obrigado pela gentileza por atender a Jovem Pan. Bom fim de semana e volte sempre. Vou exclamar a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.